Placar Apoio apresenta cabeça fria de Palmeiras 2, Atlético 1 pelo Campeonato Brasileiro. Não deu mais nada para tirar confiança do Atlético para a sequência decisiva que temos nas Copas. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Atlético, sempre postada no dia seguinte das partidas, sempre em parceria com o Apoio Mineiro, nosso parceiraço nos conteúdos pré e pós-jogo aqui no canal do Frossar. Antes da gente começar a análise do jogo, que hoje vai ser um pouquinho mais curtinha, porque não tem muito que ficar olhando para esse jogo não, passa logo isso, deixa isso para trás e vamos focar nas decisões de Copas, mas antes da análise, aqueles pedidos de sempre. Peço a vocês que deixem um like nesse conteúdo, porque me ajuda demais, compartilhe para os amigos, clique no botão hypar caso ele apareça para você e, caso seja do seu interesse, considere se tornar sócio do canal, é só clicar na opção Seja Membro aí embaixo, beleza? Peço também a moral que você se inscreva no canal de cortes, porque tem muito conteúdo legal lá que a gente conversa em live e os highlights, os melhores momentos ali das lives vão pro canal de cortes, beleza? Bom, o Atlético fez um jogo ontem até certo ponto equilibrado, mas no meu modo de ver a partida não foi nada injusta a vitória do Palmeiras. O Palmeiras produziu mais e mereceu vencer. É claro que o lance do primeiro pênalti ele é questionável, discutível. Eu acho que nesse aspecto tá discutível, não é um pênalti absurdo marcado. No primeiro momento eu achei que era, porque a gente olha só em cima, mas embaixo eu acho que teve um trança-pernas ali que não é absurdo dar o pênalti. E o segundo pênalti é um pênalti claríssimo cometido pelo Rubens, a gente vai chegar lá. Mas o Galo foi a campo com um time bem mais titular do que eu imaginava, cara. Eu imaginava o Milito preservando grande parte dos titulares. Não só imaginava, como dei a minha opinião, inclusive em O Tempo, né, nas plataformas para as quais eu produzo conteúdo, que para mim era jogo para preservar. É um jogo naturalmente muito difícil, dias antes de um jogo decisivo, o maior jogo da temporada até aqui. E quando você vai avançando de fase, é natural que o próximo jogo seja sempre o mais importante. Não tem como a gente falar que o jogo mais importante do ano é a final da Libertadores, sendo que a gente está na semi. O jogo mais importante do ano é agora contra o Vasco, e depois vai ser o jogo contra o River, e por aí vai. Né? Então, eu estava com medo demais de perder algum titular, ainda bem que não aconteceu, mas o Galo foi a campo com o time titular. Considerando os titulares que viajaram para Campinas, o único que ficou no banco foi o Guilherme Arana. O resto jogou todo mundo. Alguns titulares ficaram fora, né? Os lesionados, o Lianco com dor no joelho, e, enfim. O Paulinho por controle de carga, que na verdade não é só um controle de carga, né? A gente noticiou aí nas redes sociais nessas últimas horas, o Paulinho tá com uma dor na perna, né? Causada por uma pancada, não é nada muscular, é uma pancada mesmo, é dor no osso. Mas tem incomodado ele, por isso que ele tem ficado fora desses últimos jogos do Brasileirão. O último jogo que o Paulinho jogou pelo Brasileiro foi aquele contra o Fluminense no Mineirão. Tem tempo, ficou fora do jogo contra o Bahia, ficou fora do jogo contra o Bragantino, fora agora do jogo contra o Palmeiras e tem jogado com uma dose de sacrifício nos jogos de Copas. Mas, como eu volto a dizer aqui, dos que viajaram, só o Arana ficou no banco, um jogador que tem muito desgaste até por ser convocado também, né? Quando todo mundo deu uma descansada maior na data FIFA, ele jogou, então ficou no banco. Fora isso, um time titular. O Galo então teve Everson no gol, Bruno Fux fazendo a lateral direita mais uma vez, e acho que é um jogador que realmente não tem cacuete para jogar ali, é zagueiro, como zagueiro pode brigar por uma vaga, tem bons momentos, outros nem tanto, mas é zagueiro. Na direita falta velocidade, falta dinâmica, falta o macete mesmo, a manha da posição ali, que o Lianco, que é zagueiro, tem um pouco mais, já demonstrou isso na partidaça que fez contra o Fluminense. Então, acho que para quarta-feira contra o Vasco, abre-se discussão entre Saravia e Lianco, porque inteiro, 100%, eu acho que volta o Saravia por ser da posição, mas o Lianco mostrou que faz muito bem também aquela função ali. A zaga do Galo tinha Batalha e Alonso, é a nossa zaga titular hoje, e na lateral esquerda o Rubens, que infelizmente fez uma partida ruim. Eu vou falar sobre o Rubens mais pra frente. A dupla de volantes, a dupla titular, Vera e Franco. A gente lembra que o Vera não tá jogando, não pode jogar, melhor dizendo, a Copa do Brasil pelo Galo porque já atuou pelo Corinthians. Eu chamo essa dupla de dupla titular nesse momento que o Otávio tá fora, mas pelo que eu apurei, conversei com algumas pessoas do Atlético, a chance do Otávio voltar na quarta-feira é bem significativa. Ele deve voltar ao time e aí, naturalmente, ele volta a ser titular fazendo a dupla com o Franco, até porque o Vera não pode jogar a competição, então nem tem
discussão, mas mesmo quando o Vera está à disposição, para mim o Otávio é o titular, sem dúvida nenhuma, da posição. O nosso meia era o Igor Gomes, que jogou ali por dentro, caindo um pouco mais para a esquerda, o Gustavo Scarpa aberto pela direita, e o Scarpa claramente estava muito pilhado no jogo, querendo mostrar serviço contra o Palmeiras, e aí certamente tem um elemento aí de ser o ex-clube dele, né? Eu não sei exatamente o que passa na cabeça do Scarpa em relação ao Palmeiras, mas ele ficou incomodado, claramente incomodado quando saiu. A imagem do Premier pegou ele falando, cara, não é possível que ele vai me tirar, a gente vai falar sobre isso também, mas o Scarpa jogou aberto pela direita como joga sempre. O ataque tinha Hulk e Daverson, né? O Hulk fazendo uma função diferente, o Hulk fazendo às vezes de Paulinho ali, né? Como o Paulinho tá fora, o Hulk era quem descia um pouco mais para o Daverson ficar um pouco mais como referência no ataque. O Hulk jogou com o Daverson, os dois começando um jogo como titulares juntos pela primeira vez. Isso não tinha acontecido ainda na temporada, é uma dinâmica bem diferente e o Hulk, portanto, fez uma função diferente. Tem mudado, né? O Hulk no primeiro tempo contra o Fluminense foi centroavante, depois foi ponta direita. Nesse jogo foi um cara que joga atrás do centroavante ali, recuando bastante para pegar a bola, até porque o nosso meia, que foi titular ontem, né, contra o Palmeiras, infelizmente não é um cara criativo, não é um cara que vai te entregar um passe de ruptura, que é o Igor Gomes, que é um jogador burocrático. Eu não acho mal o jogador, mas dificilmente ele vai fazer algo diferente. Então o Hulk tinha que descer para ajudar o time a construir. O jogo começou já com aquele lance maluco de um recuo para o Everton, goleiro do Palmeiras, e o Deivinho quase conseguiu roubar a bola dele, acabou dividindo com ele ali, até pegou na mão, né, no dedo da mão ali do Everton. Eu até achei que ele ia sair do jogo, confesso que estava torcendo por isso, né, sem torcer para que ele machuque gravemente, mas estava torcendo para ele sair do jogo, porque é um jogo que estava uma ventania absurda. Acho que é um dos jogos que eu assisti com mais ventania, que você via claramente que o vento estava mudando ali a direção da bola em quase todos os lances. E o Everton é o melhor goleiro do país hoje, na minha opinião, jogando no Brasil, né? O Everson, nosso goleiro, voltou a uma grande fase. Aliás, ontem fez 2 defesaças, mais uma vez, está entre os melhores também, mas o Everton está num nível realmente há muitas temporadas muito alto. E teve essa dividida, infelizmente a gente não conseguiu ali roubar a bola e fazer o gol, seria um gol com segundos, já mudaria sem dúvida a cara do jogo. E dali pra frente o Palmeiras foi melhor, assim, o Atlético tentava encaixar um contra-ataque ou outro, mas faltava ali aquele capricho melhor na penúltima bola e na última bola. Teve até um lance que eu lembro que o Atlético conseguiu um contra-ataque ali, uma espécie de 3 contra 3, e o Scarpa tentou dar um passe pro Hulk, a bola foi um pouco fraca, a defesa do Palmeiras conseguiu tirar, mas tirando isso, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, bem melhor, consideravelmente melhor. Teve 2 chances que o Everson evitou o gol do Palmeiras, 2 bolas que entraram nas costas do Batalha. O Galo marcava com linha de 4, né? Normalmente o Rubens fazia o lateral esquerdo, os 2 zagueiros e o Fux na direita, e saía jogando com linha de 3, né? O Milito até usou em alguns jogos a construção com 4 jogadores, um exemplo, né, foi o jogo contra o São Paulo no Morumbi, mas claramente ele prefere sair com 3, acho que até pela característica dos nossos laterais esquerdos titulares, tanto o Arana, titulares não, né? Titular é o Arana, mas dos nossos laterais esquerdos do elenco, tanto o Arana quanto o Rubens, que é o reserva, são jogadores que têm uma característica muito ofensiva. Então, pensando com a cabeça do Milito, acho que ele acha um desperdício você gastar esses caras na construção lá, iniciando a saída lá na linha do zagueiro, sendo que você já pode espetar um pouco mais esse lateral um pouco à frente. E é justamente o que ele faz, né? Então o Galo saiu jogando com 3 mais uma vez e marcou com linha de 4, com bola o Rubens espetava, sem bola o Rubens fazia o lateral pela esquerda. O Palmeiras, portanto, teve algumas outras chances, tá? Mas eu não vou ficar pontuando aqui especificamente, no minuto tal foi essa, no minuto tal foi essa, até para ser um vídeo um pouquinho mais rápido, que é um jogo que nem eu quero e nem acho que vocês devem ficar remoendo também. A gente já tem que olhar para quarta-feira, mas claro, estamos fazendo nosso papel aqui de analisar a partida. O Palmeiras teve boas chances, foram 2 lances do Flaco Lopes, 2 grandes defesas do Everson, 2 bolas que entraram nas costas do Batalha, ou que o Batalha não conseguiu cortar. Uma delas até foi uma clara ajuda do vento, né? O vento meio que travou a bola ali e o Flaco tentou dar um chute por cima do Everson, que saiu muito bem, tirando o ângulo e fez uma ótima defesa. E a segunda, uma bola também que o Batalha não conseguiu cortar, o Flaco finalizou muito bem. Aliás, o Flaco Lopes é muito bom atacante, tá numa ótima fase, é um cara que sabe finalizar de tudo que é jeito, ótimo achado do Palmeiras, e o Everson fez uma defesaça espalmando
para a linha de fundo e cedendo o escanteio. Eles tiveram um gol anulado também ali no início do jogo, aos 7, bem anulado, uma falta clara do Fabinho, volante reserva do Palmeiras, estava jogando porque o Richard Rios estava suspenso. No Everson, falta claríssima, o Everson não consegue se mover ali pela interferência do jogador do Palmeiras, gol muito bem anulado. O Atlético, como eu disse, tentava escapar em um lance ou outro de contra-ataque, mas não tinha volume ofensivo. É um jogo que ajuda a evidenciar, na minha opinião, né, e a análise de cada um, a falta que faz o Paulinho nesse time. Quando eu defendo o Paulinho aqui, falando que apesar dos gols perdidos, que sim, existem aos montes, ele é um jogador que faz falta esse time do Atlético. Quando a gente não tem o Paulinho, a gente percebe isso, né? O Paulinho como um cara que sai da área, um cara que dá opção para jogar o tempo inteiro, um cara que vai encaixar uma tabela, que vai fazer uma movimentação na diagonal para dar opção, para puxar a marcação para outros jogadores. Ele é muito bom jogador nesse aspecto. Então, quando você não tem o Paulinho, quando é o próprio Hulk jogando mais fora da área, você tem menos essas alternativas. É claro que o Hulk sabe fazer, sabe jogar fora, sabe fazer o pivô. Aliás, como apanhou o Hulk ontem e como bate o senhor Murilo, zagueiro do Palmeiras, né? É um zagueiro extremamente butineiro. Não tô falando que é mau jogador, eu acho ele bom zagueiro, mas ele é muito grosso, cara. Ele dá porrada mesmo, ele não tá nem aí, é pé de apoio, é tornozelo, é pisão. Inclusive a falta marcada para o Atlético, que saiu o gol do Hulk no segundo tempo, foi ele que cometeu, demorou para tomar um cartão amarelo, um festival de faltas que ele fez no jogo, até o Bruno Arleu, que eu acho bem fraquinho, dar o cartão amarelo, mas o Murilo estava perseguindo o Hulk, então onde ia o Hulk ia lá na linha de meio campo fazer o pivô, dar uma alternativa, o Murilo estava lá atrás dele. Isso é bem normal, os jogadores do quilate, do Hulk, enfrentam em algumas partidas uma marcação individual, foi o caso. Mas o Paulinho fez falta muito em função do meia que a gente tinha, que é o Igor Gomes. Como eu disse, um jogador burocrático, não acho um jogador fraco, acho um jogador que para algum tipo de jogo, para alguns tipos de jogos, né, tem o seu valor, é um cara que dificilmente erra passe, é um cara que tem uma dinâmica, que aparece para jogar, que, enfim, sabe cair pelo lado, que não é de todo inoperante sem bola, sabe marcar, sabe atrapalhar a construção adversária, mas com bola te entrega pouco, não é um cara de um passe que quebra linha, enfim, tudo aquilo que eu já falei sobre o Igor. Então o Atlético tinha essa dificuldade na construção. Desde que o Vera vem se firmando, e ontem eu gostei mais do primeiro tempo do Vera do que do segundo, acho que no segundo tempo ele ficou um pouco desatento em alguns lances, mas nesse crescimento do Vera, que começou no jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, foi bem também na Arena, nesses últimos jogos ele vem fazendo boas partidas, contra o Bragantino foi bem também. O Atlético, uma coisa que me agrada desse time, eu até falei isso em live ontem, o início da construção, o início da transição ofensiva, mas na primeira fase ainda, da zaga para o meio campo, aquela construção, até você passar da sua intermediária, ela está qualificada, porque todo mundo ali sabe jogar, não tem nenhum jogador grosso nesse setor do campo. Os zagueiros sabem, o Batalha tem bom passe, até porque é o volante de origem, o Alonso tem ótimo passe, os laterais têm. E os dois volantes têm, o Franco e o Vera são jogadores de qualidade para sair jogando. Então o Atlético está tendo uma construção interessante de jogo até ali. O problema está da linha do meio campo para a linha ofensiva, justamente por essa falta de criatividade do meio. É um problema já crônico do Atlético há um tempo. Com o Bernard também não está encaixando tão bem, mas o Bernard, mesmo quando não está bem, é muito mais dinâmico que o Igor Gomes. Então facilita um pouco o nosso jogo, mas o Atlético, portanto, nessa transição ofensiva eu tenho gostado da primeira parte dela, mas falta um ajuste, um retoque nessa segunda parte, essa transição do meio para o ataque, esse penúltimo passe, o último passe, ele não está legal e talvez por isso o Galo não tenha conseguido explorar mais as oportunidades que o Palmeiras, hora ou outra, cedia. É um time muito forte, o time do Palmeiras é um time que claramente estava mais inteiro fisicamente. E o motivo é óbvio, o Palmeiras está jogando só o Brasileiro, então é semana cheia atrás de semana cheia, os caras treinam a semana inteira, descansam, aí tem um dia mais de recuperação, um dia mais de treino tático, um dia mais de treino físico, tudo melhora, e mesmo assim o Galo conseguiu igualar em combate, né, em competitividade em grande parte do jogo, mas num lance ou outro você consegue ver que os caras estão mais inteiros, né? O Hulk apanhando muito, teve até um lance engraçado que o Felipe Anderson falou, a câmera do Premier pegou também, o Felipe Anderson zoando o Hulk, né? O Hulk tava reclamando que tava apanhando demais, e o Felipe Anderson meio que imita o Hulk assim, e fala com ele brincando, pô, mas você é muito forte e tal, dá uma risada, que é a queixa que o Hulk já fez várias vezes, né? Que pelo fato dele ser muito forte, os árbitros às vezes não dão faltas nele, que são faltas. É como se fosse um demérito do cara ser forte, tipo assim, ele é forte, então pode bater à vontade, que nele não é falta, porque ele só cai se quiser. Não, o que é falta no outro é falta nele também.
né? Com exceção de um lance ou outro que você pode colocar isso na régua, tipo, esse puxão foi suficiente para derrubar o cara, não foi. Aí você pode até colocar a força na equação, mas via de regra, cara, se é falta em outro jogador, é falta no Hulk. Realmente tem uma série de lances que não marcam falta nele pela questão da força. Sabe o que é forte demais? A nossa parceria com a KTOzinha, canal do Frossari e KTO, juntos desde o início desse canal, desde o primeiro dia do canal do Frossari. Então, mais uma vez, eu vou trazer aqui o recado da nossa querida KTOzinha, parceiraça do canal. Se você não fez o cadastro ainda e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e, por favor, gente, apostem com responsabilidade. A aposta esportiva é para se divertir, é para brincar, é para usar aquela grana que sobrou para fazer uma fezinha. Se perdeu, tá tudo bem. Se ganhou, comemora e coloca uma carnezinha a mais ali no churrasco e tá tudo bem. Não é para usar dinheiro de obrigação, não é para fazer isso como investimento, nada do tipo. Combinado? O Galo teve uma chance de fora ainda no primeiro tempo com o Fausto Vera, uma finalização de fora que naquele vento maluco do jogo fazia total sentido arriscar. O Everton fez boa defesa, teve um lance do Flaco Lopes, além dos dois que eu já citei nas costas do Batalha, teve um lance que veio do tiro de meta do Everton, que ele tentou encobrir o Everson. Aliás, para falar dos dois goleiros aqui tem que tomar cuidado porque os nomes se parecem para não confundir. Claramente também contando com a ajuda do vento ali, mas o Everson estava atento, conseguiu botar para escanteio. E pouco depois saiu o gol do Palmeiras, né, cara, no lance do pênalti. Numa jogada ensaiada que no primeiro momento eu achei que não foi nada, e eu continuo achando que não foi nada por cima, tá? Que foi o que o juiz deu. Então, assim, de toda forma, decisão... se acertou, acertou sem querer o Bruno Arleu, porque foi uma jogada bonita, ensaiada do Palmeiras, né? Uma jogada de triangulação ali que começa no escanteio batido curto, aí você faz uma tabela, o Maurício invadindo a área ali. E aí o Igor Gomes, cara, ele coloca os braços ali no ombro do Maurício. Primeiro que não precisa daquele braço ali, né? Não vai ajudar em nada ele a assumir a frente do jogador do Palmeiras. Se ajudar, vai ser cometendo falta, porque vai ser travando o jogador. Então não tem que colocar esse braço ali, é um lance totalmente evitável. Então o Igor Gomes tem sim a sua parcela de responsabilidade. Mas teve um ângulo que eu vi, vou até colocar aí a imagem na tela para vocês, que eu fiquei com uma impressão nítida que houve um tranco do Igor Gomes na perna do Maurício, e o pênalti teria sido cometido ali, embaixo. Eu estou falando, analisando o lance 20 vezes para achar uma infração, né? Tenho minhas dúvidas que se esse lance fosse do outro lado, se o Bruno Arleu marcaria. Achei ele meio caseiro no jogo em alguns momentos, dando umas faltinhas para cá que não dava para lá, e vice-versa, né? Não marcando umas faltas para o Galo que seriam marcadas para o Palmeiras. Então achei uma arbitragem ruim, picotando demais o jogo, enfim. Mas eu acho que por baixo, considerando esse tranco ali no jogador do Palmeiras, dá para aceitar a marcação do pênalti. É um pênalti infantil, tanto quanto o segundo. O segundo não tem nem discussão, é um pênalti claríssimo do Rubens no Dudu. Mas o primeiro abre-se discussão, tá? Fala aí nos comentários desse vídeo, vendo esse replay que eu coloquei aí pra você, se você acha que foi pênalti, que não foi. Pra mim, se tem o pênalti, é embaixo. Em cima não teve nada. O Veiga, aproveitando que o vento tava maluco, jogador experiente, aliás, cracaço de bola, sou muito fã do futebol do Rafael Veiga, encheu o pé no meio pra realmente não ter esse risco, né? Se o cara vai bater muito no canto, o vento pode tirar um pouquinho a bola, pegar na trave, por exemplo, ele encheu o pé, o Everson nem caiu pro lado, ele até ficou mais ou menos no meio, mas a bola é muito rápida, acabou entrando e ali o Palmeiras abriu o placar. O Galo teve uma bola cruzada na área que o Alonso conseguiu cabecear, que até deu uma ilusão de ótica, achei que a bola tinha entrado, mas não entrou e o Palmeiras levou esse 1-0 pro intervalo do jogo. Era um resultado ruim, mas não irreversível. Agora, sabe o que é irreversível? O dano que você pode ter no seu equipamento eletrônico caso você não tenha seguro. Foi furtado, foi roubado, quebrou, caiu na água, você não tem seguro, amigão. É um prejuízo danado, é um prejuízo alto, porque hoje em dia está tudo muito caro. Celular, câmera, tablet, smartwatch, computador, tem seguro. E seguro é Confiax. Eu indico muito o seguro da Confiax para equipamento eletrônico. Você que chega na Confiax através do canal do Frossar tem 20% de desconto. Não tem burocracia nenhuma, basta a nota fiscal do aparelho e algumas informações básicas. O seu seguro já vale no dia da contratação, não tem carência e é uma cobertura completa. Hoje em
dia, com esses preços tão altos de equipamento eletrônico, é um patrimônio. E patrimônio tem que ter seguro. Seguro é confiar que o QR Code está na sua tela. Não perde tempo, faça o orçamento, vai por mim, vale muito a pena, que você vai ficar tranquilo em relação aos seus equipamentos, beleza? O Palmeiras voltou para o segundo tempo melhor que o Atlético, produzindo mais. Por isso que, claro que a gente pode ficar incomodado com o lance do pênalti. Quem acha que não foi nada, que foi um assalto, vai ficar puto. Pô, perdemos por um gol de diferença e teve um pênalti questionável, então resultado injusto. Mas se você olhar o jogo como um todo, o Palmeiras produziu mais, né? No início do segundo tempo, teve um lance que o Hulk perdeu a bola no meio e aí limpa sem falta. O Palmeiras construiu bem e não conseguiu o arremate com clareza ali. Teve um lance também de uma saída de bola errada do Batalha, que eu até acho que foi atrapalhado também pela ventania maluca que estava lá em Campinas, que o Palmeiras também não conseguiu converter. E logo depois o Milito faz algumas alterações, né? Ele tira o Igor Gomes e o Scarpa para colocar o Arana e o Cadu no jogo. E foi um lance que o Scarpa sofreu uma falta no meio campo, a chuteira dele até sai, ele fica bravo ali, joga a chuteira no chão, bate no gramado. Claramente ele estava num nível de energia ali, cara, acima do demais, assim. Ele tava querendo muito aquele jogo, por isso que eu acho que tem alguma coisinha aí nessa equação do Scarpa com o Palmeiras, que a gente nunca vai saber, mas ele tava muito pilhado no jogo, assim, e o Milito, a comissão do Milito, já que o Milito tava suspenso, né, mas os auxiliares do Milito estavam conversando com ele por telefone, enfim, a comissão decide tirar o Gustavo Scarpa. E a imagem mostra claramente o Scarpa muito incomodado com a substituição. Ele fala, é sério que ele vai me tirar? Não é possível. E sai assim, lamentando com a cabeça, e sai bravo, e vai lá e ainda fica assim reclamando no banco de reservas. Cara, eu sou o tipo de jornalista, e eu trabalho com futebol a minha carreira inteira, nunca trabalhei em outra editoria, que normaliza 100% esse tipo de coisa desde que não haja desrespeito. Se o jogador mandar o treinador para aquele lugar, agredir alguém, empurrar, não sei o que, ou se for pro microfone ficar fazendo entreguinha, não sei o que, aí eu vou criticar. Agora, o cara ficar puto que ele saiu do jogo, ficar incomodado que ele saiu do jogo, reclamar, querer jogar mais, cara, pra mim tá tudo certo. A mesma postura que eu tive quando houve a discussão lá no Maracanã do Scarpa com o Hulk, os dois saíram discutindo, e depois na zona mista falaram que estava tudo bem, que foi coisa de jogo que ficou ali, e que eu falei que é absolutamente normal e que eu vejo nisso um cara competitivo que quer ganhar, naquele caso dois caras, né? Agora só o Scarpa, um cara que quer ganhar e que quer jogar e que quer entregar, eu vejo também essa situação como uma total normalidade. É claro que esses episódios do Scarpa eles vão se acumulando e tá cada vez mais nítida uma impressão, eu vejo, em parte da torcida, e essa parte já é considerável, eu vejo muita gente falando isso, que o Scarpa não está totalmente satisfeito, que o Scarpa não está tão feliz, eu vejo muita gente levando para esse lado a análise, e isso é impossível a gente saber, né? Fato é que o Scarpa é um cara que reclama de situações, ele é um cara que quer sempre tudo muito perfeito, assim, qualquer coisa que foge de uma normalidade, ele fica incomodado. Dá para citar 4 episódios já nesse histórico do Scarpa no Galo. Teve aquele jogo que a gente perdeu de 4-0 para o Palmeiras em casa, no jogo da expulsão do Hulk, que ele dá uma entrevista para a TV Globo depois do jogo, TV Globo Sport TV, não vou lembrar exatamente, mas para o Grupo Globo depois do jogo, falando da estrutura, que não dá para comparar a estrutura do Galo com a estrutura do Palmeiras hoje, e não dá mesmo, tá? Ele está correto, o Atlético sabe que precisa modernizar a cidade do Galo, e hoje a estrutura do Palmeiras é muito melhor, mas pegou muito mal, muita gente no Atlético não gostou, porque ele falou aquilo depois de uma goleada, colocando o Palmeiras como exemplo, como algo positivo, justamente depois de uma goleada que sofremos pro Palmeiras. Então, ele não mentiu, mas a avaliação interna, eu conversei com muita gente do Atlético na ocasião, foi de que faltou um tato do Scarpa naquele caso. Aí você teve a discussão no Maracanã dele com o Hulk, né, que foi um lance também, um momento ali que gerou muita repercussão e tal, e uma galera falando, pô, o Scarpa é muito chato, muito cri-cri, e o atleticano naturalmente vai proteger mais o Hulk nessa discussão, porque é um ídolo maior do que o Scarpa, apesar de o Scarpa estar jogando muito, mas a história do Hulk é muito maior. Teve o episódio na Arena, no jogo contra o São Paulo, estava sem água nos vestiários da Arena MRV, depois do jogo, tanto que os jogadores saíram, né, para a zona mista, passaram na zona mista ainda com roupa de jogo e tal, foi um dia atípico, assim, nesse sentido. Foi algo específico daquele dia o problema, tá? Foi um problema de fornecimento de água para aquele dia, foi resolvido, não é um problema crônico da Arena, nada disso, mas o Scarpa foi um dos jogadores, se não o jogador que saiu mais incomodado com tudo aquilo ali. Saiu reclamando em alto e bom tom, fora já do vestiário, para quem quisesse ouvir, que o vestiário estava sem água e tal.
Então teve esse episódio e agora é esse, que ele demonstrou uma insatisfação. Cara, pode ser que o Scarpa não esteja 100% satisfeito no Galo, pode ser que ele não seja melhor amigo dos jogadores que jogam com ele, pode ser que ele queira, pensando na sequência da carreira dele, né? Tem contrato com o Galo, contrato longo, mas pode ser que ele queira, né, que ele tenha uma projeção de daqui a alguns anos sair do clube, pode ser. Só que, fato é, eu já falei isso em live, acho que até em vídeo gravado também, isso não tem impactado em nada o desempenho dele. E se não tem impactado o desempenho, meu amigão, vocês não vão me ver reclamar. Se eu perceber que o cara tá correndo menos, que o cara tá tirando o pé, que o cara tá, sabe, de picuinha dentro do jogo, tá evitando tocar a bola pro companheiro A ou B por causa disso, daquilo, aí eu vou ser o primeiro a levantar a mãozinha e falar, aí não, aí tira, aí não dá, multa, faz o que for. Agora, se o cara for cri-cri, reclamar do vestiário sem água, brigar com o companheiro porque queria um passe ou o companheiro queria um passe e discute com o companheiro, ficar puto na hora que sai do jogo, sem ofender ninguém, sem, né? E jogar a bola que ele tá jogando, pra mim tá tudo bem, cara. Segue o jogo, então eu não vou ficar trazendo polêmica nesse caso do Scarpa, porque eu acho que não vale a pena, beleza? O Galo empata o jogo num golaço do Hulk, golaço, aço, aço, a falta perfeita. Você tem uma cobrança de falta que o goleiro, que é o Everton, goleiro de seleção brasileira, eu já falei que pra mim jogando no Brasil hoje é o melhor deles, fica plantado, não consegue nem pular, é uma cobrança de falta perfeita. Mais um gol de falta para a coleção do Hulk, já fez gol de falta de tudo que é jeito, de longe, de perto, pancada, colocada. Craque absoluto, mostrou a qualidade que tem, fez um golaço e ali a gente empatava o jogo e até conseguia visualizar, quem sabe, achar um golzinho. Imagina sair de Campinas com uma vitória, seria algo espetacular. Infelizmente não aconteceu, mas fica o registro aqui do golaço do Hulk. Mais um para a coleção, comemoramos bastante, foi um momento muito legal. É pena que não refletiu no final do jogo, mas está de parabéns, obviamente, o nosso camisa 7 pela cobrança impecável da falta que deixou o Everton plantado e ali o Galo empatava o jogo em 1-1. Ali entre os 25 e 30 minutos o jogo ficou bem animado, né? Teve um lance que o Vera vacilou na saída de bola, o Palmeiras teve uma chance clara com o Felipe Anderson que acabou isolando. Teve uma bola que o Everson, nosso goleiro, saiu jogando totalmente errado, muito por causa do vento, pediu desculpa, fez um gesto ali, e, enfim, deu de graça um escanteio, salvo engano, pro time do Palmeiras. O Galo teve um bom contra-ataque ali com o Cadu, salvo engano, ali aos 28 do segundo tempo, o Cadu acabou avançando demais a bola. Faltou o Atlético mais uma vez. Aliás, eu acho que é um ponto que esse time pode trabalhar um pouco mais para a sequência da temporada e para o ano que vem também. Esses lances de contra-ataque, porque em alguns jogos você vai ter que explorar mais esse tipo de jogada. O Atlético raramente sabe explorar, né? Toma decisões erradas, não consegue subir com tanta gente. A gente não puxando na memória, não consigo lembrar assim de gols do Atlético na temporada, de jogadas de contra-ataques perfeitinhos, encaixadinhos. É raro acontecer. Teve uma outra pancada do Fausto Vera aos 37 ali, já do segundo tempo, que o Everton conseguiu fazer a defesa e depois o pênalti infantil, porém claríssimo, do Rubens em cima do Dudu. Né, o Rubens marcando o Dudu consegue dar uma gingada para cima dele, o Rubens faz um primeiro desarme, bloqueio ali, né? E aí só que cai no chão, e aí na sequência do lance, claramente já no chão, pisa no tornozelo do Dudu. Um lance muito claro, um pênalti incontestável, que o Veiga bateu bem, deslocou o Everson e fez o gol. Infelizmente, no finalzinho, a gente foi castigado. Era questão de redobrar a atenção, né, segurar esse placar até o final. 1-1 seria um ótimo resultado, seria um pontinho a mais no Brasileiro, traria mais confiança para o jogo de quarta-feira, né, porque você teria segurado o Palmeiras, que desde que foi eliminado das Copas está ganhando de todo mundo no Brasileiro, já encostou no Botafogo e agora vai ser difícil parar esse Palmeiras do Abel. Seria ótimo empate, infelizmente não aconteceu, esse pênalti atrapalhou ali os nossos planos para o jogo, mas como eu disse, a gente olha muito para os lances do pênalti e coloca a culpa da derrota no Rubens ou no árbitro pelo lance do primeiro pênalti, mas o fato é que o Palmeiras jogou mais, criou mais. E se um time mereceu vencer esse jogo no Brinco de Ouro da Princesa, foi o Palmeiras. Agora, sobre o Rubens, eu preciso falar uma coisa importante aqui. Eu vi algumas pessoas adotando um discurso depois do jogo que eu não concordo, assim, um discurso de esse jogo deixou claro por que o Rubens é reserva. Cara, eu sou contra a gente julgar qualquer coisa, não só jogador, não só vale para o futebol, vale para tudo na vida. A gente julgar qualquer coisa, tirar conclusão sobre qualquer coisa em cima da exceção. O Rubens tem 21 jogos na temporada.
foi mal contra o Palmeiras, não só pelo lance do pênalti, já tinha dado mole em outros lances, tomou um cartão amarelo idiota no primeiro tempo, jogador do Palmeiras fora do campo, lance sem perigo nenhum, empurrou o cara, foi um empurrão leve, o Bruno Arleu foi exagerado, também acho, mas não precisa empurrar o jogador ali. Então o Rubens teve uma noite ruim, ponto. O cara teve 20 jogos no ano, no mínimo regulares, de regulares para bons, e alguns ótimos. É justo a gente tratar o cara como ele é isso aí por causa de um jogo ruim? E foi realmente muito ruim, um pênalti idiota, um cartão amarelo desnecessário? Eu não acho. Eu não gosto de julgar nada pela exceção, eu sempre gosto de olhar o todo. Quando eu falo aqui, por exemplo, que o Igor Gomes é um jogador burocrático, é porque com a amostra que eu tenho de dezenas de jogos, ele é um cara que, na grande maioria dos casos, faz o óbvio com a bola. Domina e dá do lado, dá opção e toca para trás. Você não vê, é muito raro você ver ele quebrando uma linha, ele fazendo um golaço, ele entende? Então, o julgamento, no meu entender, ele tem que ser pelo todo e não pela exceção. A forma como eu trato o Paulinho agora, nessa fase, falando que sim, ele está numa má fase, está perdendo gols claros, está muito ruim, mas que é muito bom jogador, é pelo todo. Pela amostra total que eu tenho do Paulinho, eu entendo com muita clareza o que é o Paulinho e o que está o Paulinho, né? E nesse caso do Rubens, para mim é a mesma coisa. O que é o Rubens? Bom jogador, ótimo jogador, intenso, marca bem, não é afobado como foi no lance do pênalti de ontem. Dificilmente toma cartão idiota como tomou ontem. Ele é isso. Ontem ele foi um jogador afobado, né, nervoso, pilhado mais que a conta, desatento, e qualquer outra forma de defini-lo que você pode usar para essa partida de hoje. Então, cara, eu prefiro julgar o cara pela regra do que pela exceção. Não descartaria o Rubens como titular, até porque agora para quarta-feira é uma das alternativas que o Milito tem, já que não tem o Bernard que está lesionado, né, não vai ter o Zarate voltando. O Otávio deve voltar na meiuca, mas tem a questão do Saravia, que pode voltar na direita, mas no meio campo o Milito vai ter um problema. Ele pode fazer o Rubens, usar um 4-4-2, o Rubens alternando com a Arana, quem que entra um pouco mais para jogar por dentro, quem que explora o corredor. Então é uma possibilidade e eu não vou entrar nesse coro de queimar o Rubens por causa de um jogo ruim, nesse coro de, o Rubens é isso aí, agora ficou claro porque ele é banco, porque a minha amostra dele bem é muito maior do que a amostra dele mal, que foi o caso de ontem, beleza? Ainda tiveram um lance ali aos 47 com o Dudu, que fez uma boa jogada pela direita, chutou forte, o Everson fez a defesa e o placar terminou realmente 2-1 para o time do Palmeiras. Resultado chato, claro, derrota, uma pena. O Milito usou titulares porque queria pontuar, né? Se achasse que era um jogo perdido, pouparia todo mundo. Então é ruim, você desgastou os caras e perdeu o jogo. Mas, cara, nada que abale a confiança. Quarta-feira a gente tem uma guerra, mais uma batalha, tem que ser tratado como o jogo do ano. Estamos a 2 jogos contra o Vasco de uma final de Copa do Brasil. Dessa vez, né, ao contrário da última fase da competição e ao contrário do que foi também contra o Fluminense, do que foi contra o São Lourenço, do que foi contra o CRB, né, do que foi na maioria aí dos duelos do Galo de mata-mata na temporada. Dessa vez a gente decide fora, então o primeiro jogo é em casa, a gente precisa fazer um bom resultado. É claro que vai ser dificílimo o jogo contra o Vasco em São Januário. Vai ser dificílimo na Arena também, mas o Galo precisa usar o fator casa para vencer bem, de preferência já levar uma boa vantagem para o Rio de Janeiro. Então não pode de forma alguma ficar remoendo esse jogo. Eu falei que esse vídeo ia ser mais curto, acabou que nem foi tanto, mas de toda forma, deixar esse jogo para trás, tá analisado, aconteceu, beleza, o Palmeiras é um timaço, mereceu vencer, ganhou, não é para ficar remoendo, agora já é olhar para frente e cuidar desse jogo de quarta-feira, lotar a arena, entupir a arena de novo. Dona CBF tá de parabéns pela demora, nunca vi isso, né, demora para definir logo o dia do jogo, o horário do jogo e abrir venda, né? O Atlético vai ter que abrir venda 2 dias antes do jogo, né, em função desse atraso da CBF, mas paciência, vamos para cima. O jogo da volta, menos mal que vai atrapalhar menos o Galo, a data, em função da data FIFA, né, foi mudado para o fim de semana, vai ser no dia 19 de outubro, lá em São Januário. Então é nisso que a gente tem que focar. A reta final da temporada do Galo é focada em Copas, tem que ser. Passou esse jogo do Brasileiro, vida que segue, programação normal do canal aqui nos próximos dias, live amanhã, como os caras vêm na terça, e quarta-feira estaremos na Arena para buscar, tomara, esse ótimo resultado para a gente levar para o Rio de Janeiro nessa semi de Copa do Brasil, beleza? Muito obrigado a você que me acompanhou em mais um vídeo aqui no canal do Frossar, deixa o like caso tenha gostado desse conteúdo, um grande abraço e até o próximo vídeo.